Nós somos a Unimed, o único sistema integral de saúde com cobertura em todo o Brasil. Em Maringá e região, temos 1.000 médicos à sua livre escolha. Todos os hospitais, todas as clínicas, todos os serviços de imagem, laboratórios e bancos de sangue. Aqui, a escolha é sua. Unimed Maringá. Mais do que um plano, um sistema completo de saúde. Unimed Maringá. Você precisa ter, você pode ter. Olá, seja bem-vindo. Está começando mais um programa Saúde Hoje. Eu, Fabiola Bittencourt, tenho a honra de estar aqui, onde eu iniciei a minha carreira no jornalismo e hoje na apresentação do programa Saúde Hoje, aqui na cadeira do nosso âncora, Dr. Nelson Maimone, enquanto ele está se protegendo durante essa pandemia Covid-19. O tema de hoje é a saúde mental em tempos de pandemia e sobre isso eu converso com ela, a doutora Michele Maimone. Seja bem-vinda ao nosso programa, né, Michele? É um prazer receber você aqui e é um prazer maior ainda ter a honra de te entrevistar. Fabiola, eu fico muito feliz de você estar aqui hoje, muito orgulhosa de você. Você é uma filhinha do meu coração, você sabe disso, né? A gente veio de um percurso de 10 anos e eu me sinto profundamente feliz em ver você hoje como uma jornalista formada, competente, e a honra é minha de ser entrevistada por você hoje. Muito obrigada. O programa Saúde Hoje está no ar, fique com a gente. Há 52 anos, o Centro Oftalmológico Maimone atua em diversas especialidades oculares. Estruturado com instalações e equipamentos de alta tecnologia, dispõe também de adaptação de lentes de contato. Um corpo clínico capacitado para além das realizações de consultas, como procedimentos cirúrgicos em retina, glaucoma, catarata e pterígio. Doutora Aline Maimone, Doutor Nelson Maimone, Doutor Fernando Gonzalez. Oftalmologia de excelência e tradição ao alcance de todos. Rua Nel Alves Martins, 3415, em Maringá. Fone 3225-3232. Seja bem-vindo à Clínica Percorrere, um novo conceito interdisciplinar em psicologia e psiquiatria. Psicóloga clínica há mais de 20 anos, Michele Maimone é graduada pela UEM com diversos cursos no Brasil e nos Estados Unidos. Especializada em saúde mental e intervenção psicológica, terapia infantil e do adolescente e especialista em terapia de casal e família pela FTSA e Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Doutora Michele Maimone, um nome de tradição e competência na área da saúde mental em Maringá e região. Agora em novo endereço, Rua Princesa Isabel, número 138, no Centro Empresarial José Barão, em Maringá. Bom, então, para começar, Michele, eu queria que você dissesse para nós a sua opinião. É fato que o isolamento social tem causado um caos na mente das pessoas, principalmente. Você acredita que a mídia está lidando com isso com um certo exagero? Ou seja, a gente está tendo um certo pessimismo por parte da mídia? Então, Fabiola, eu sei que isso é um tema delicado, mas eu realmente acredito que exista uma manipulação da mídia nesse momento histórico que a gente está vivendo, né? Eu acho que existem interesses maiores do que simplesmente proteger a população. É um exagero em relação ao que está acontecendo sobre o Covid-19, né? Tem muita fake news, as notícias pessimistas o tempo todo, as pessoas ficam alienadas assistindo aquilo e começam a entrar em pânico. Então, o que é real? As pessoas têm que se precaver, elas têm que tomar cuidado, mas está havendo um excesso de informação. Eu me lembro que há quase 20 anos atrás, na época do 11 de setembro, do ataque à Torre Gêmeas nos Estados Unidos, as imagens foram passadas tantas vezes pela televisão, exageradamente, que depois daquilo a gente viu uma série de problemas psicológicos na população. As crianças desenvolveram pânico. Crianças que não vivenciaram aquilo de fato, mas assistiram aquilo muitas e muitas vezes na televisão.
Então eu acho que nós estamos vivendo um exagero, né? É muito fake news, é mensagem repetitiva, parece que a gente está em tempo de Copa do Mundo, mas ao contrário, né? As pessoas estão naquele clima de mais um morto, 10 pessoas contaminadas, morreu mais um. Então as pessoas ficam assim, parece que estão curtindo, acompanhando isso. Então há um negativismo, um pessimismo, é algo assustador. Como se fosse uma verdade. O que isso gera psicologicamente falando? Então, na verdade as pessoas veem a notícia e não estão tendo senso crítico para avaliar a situação. Como as pessoas estão com muito medo, elas levam aquilo como verdade, né, e não param para raciocinar sobre a informação que elas estão recebendo. E isso é um problema, as pessoas estão perdendo o senso crítico, então a gente tem que se acalmar, ter lucidez e pensar sobre aquilo que a gente está assistindo também, né, ter um pouquinho, né, de senso crítico. Existe uma certa gana, né, por tragédia, a gente vê por parte do público. Programas, por exemplo, sensacionalistas, hoje no Brasil são os programas de maior audiência. Não, isso é assustador, né? É irônico porque as pessoas gostam de ver desgraça e daí elas ficam pessimistas e ficam em pânico também. Me faz pensar assim o seguinte, né? O ser humano ele tem um desejo mórbido, ele gosta de coisa ruim. Pode ver, às vezes tem um acidente, as pessoas ficam olhando, gostam de ver, gostam de assistir coisa ruim. Se fizer um programa bom, né, sobre coisas lindas, animais, flores, conquistas do ser humano, não dá a mesma audiência. Quando a TV tá pingando sangue, parece que as pessoas gostam mais de assistir. Acho que no fundo tem um lado do ser humano que é assim, quando você vê a desgraça do outro, é como se você pensasse assim, não é comigo, foi com o outro, eu me livrei. Porque no fundo nós somos mortais, somos finitos e a gente passa o tempo todo tentando negar isso. Por que está todo mundo assustado? Está todo mundo pensando na morte. Morrer todo mundo vai morrer, né? Existem inúmeras doenças, milhares de doenças e respiratórias também, mas fica todo mundo assim em pânico. Por quê? Porque todo mundo tem medo da morte. Esses programas sensacionalistas, por que as pessoas assistem? Porque quando eu vejo o que está acontecendo com o outro, é como se eu ficasse assim, não é comigo, né? Mas isso é paradoxal e isso também acaba sendo um problema, porque a pessoa ela assiste tanto aquilo que dela fica mais ansiosa e mais pessimista. E um dos sintomas que você inclusive já citou é o medo e a fobia causado por todo esse arsenal de notícias, né? Esse montante de negativismo. Qual que é a diferença? Explica para nós então a diferença entre medo e fobia. Eu vou explicar de uma maneira assim bem didática o que é medo e o que é fobia, né? Medo é um perigo real. Medo é uma forma de proteção. Medo é um sentimento que a gente tem de se proteger sobre algo que realmente pode acontecer com a gente. Medo protege a gente. A gente vê uma situação de perigo e você fala, cuidado, né? Fobia é uma distorção da realidade. Eu vejo uma situação e eu interpreto de maneira errada aquilo, pela minha ansiedade, pelo meu pessimismo. Eu olho para aquela situação e eu acho que aquilo existe um perigo, mas não existe. Vou te dar um exemplo. Uma lagartixa e um crocodilo. São dois répteis. Um é o menor do mundo, outro é o maior. Um pesa 10 gramas, outro 1 tonelada. Se eu vejo uma lagartixa e tem um ataque de pânico, ou seja, tenho fobia, um medo exacerbado de uma lagartixa, veja só, uma lagartixa não oferece perigo nenhum, né? A sua integridade física, psicológica. Mas se eu encontrar com um crocodilo que pesa 1 tonelada, com uma bocada ele me engole. Então eu ter medo de um crocodilo, sim, é uma sensação natural de proteção, né, que a gente tem, o ser humano. É para me prevenir de um perigo. Agora, se eu tiver a mesma relação em relação a uma lagartixa, tem algo errado. Aí é fobia, porque é um medo exagerado, não existe aquele perigo real. Então o que a gente está vivendo é que as pessoas... Está desproporcional a reação das pessoas em relação ao que está acontecendo. Como a gente assiste demais isso, é uma lavagem cerebral, as pessoas ficam alienadas, elas não estão vendo que existe um perigo. Sim, é real, a gente tem que se cuidar, mas as pessoas estão tendo uma reação desproporcional, né? Não é bem um crocodilo, às vezes é uma lagartixa. Agora, isso também pode desencadear uma depressão ou até uma dependência. Uma depressão? Acho que sim, uma depressão e ansiedade, porque as pessoas estão com tanto medo, elas estão tão assustadas. Eu lembro quando começou essa época de confinamento, as pessoas em casa, elas saíam à rua como elas estivessem naquele filme Walking Dead, né? Os zumbis fossem pegar você, que a gente fosse sair aqui em Maringá e encontrar 10 mil mortos pela rua. Então as pessoas estavam realmente em pânico.
É lógico que você fica numa ansiedade exagerada, num pessimismo, sozinha. Você pode entrar numa depressão, desenvolver uma fobia, uma síndrome do pânico, uma ansiedade excessiva, né? E até ter doenças fisiológicas resultantes disso. É fato que as relações sociais mudou de pai para filho, de família, entre pessoas. É fato que nós vamos ter mudanças pós-pandemia, inclusive de comportamento. Mas eu vou esperar um pouquinho e sobre isso a gente conversa no próximo bloco. Fique com a gente, nós já voltamos. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Seja bem-vindo à Clínica Percorrere, um novo conceito interdisciplinar em psicologia e psiquiatria. Psicóloga clínica há mais de 20 anos, Michele Maimone é graduada pela UEM com diversos cursos no Brasil e nos Estados Unidos. Especializada em saúde mental e intervenção psicológica, terapia infantil e do adolescente e especialista em terapia de casal e família pela FTSA e Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Doutora Michele Maimone, um nome de tradição e competência na área da saúde mental em Maringá e região. Agora em novo endereço, Rua Princesa Isabel, número 138, no Centro Empresarial José Barão, em Maringá. Se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara o seu visual. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, é legal. Ótica comercial, se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein. Ótica comercial, ótica comercial, se liga aí, ótica comercial. Nós somos a Unimed, o único sistema integral de saúde com cobertura em todo o Brasil. Em Maringá e região, temos 1.000 médicos à sua livre escolha. Todos os hospitais, todas as clínicas, todos os serviços de imagem, laboratórios e bancos de sangue. Aqui, a escolha é sua. Unimed Maringá. Mais do que um plano, um sistema completo de saúde. Unimed Maringá. Você precisa ter, você pode ter. A oficina da Autoclave trabalha com vendas e manutenções de equipamentos odontológicos, médico-hospitalares, estéticos e veterinários. Representante autorizada da Biotron, Stermax, Alt e Cristófoli. Agora com uma novidade. Em época de pandemia, fabricamos proteção em acrílico para consultório médico e odontológico. Oferecemos ainda uma autoclave reserva durante o conserto da sua. Oficina da Autoclave, sua assistência técnica de confiança em Maringá e região. Rua São Pedro, número 610, Zona 7, Maringá. Fone 3225-6238 ou 9858-7365. O que você imagina quando vê? Uma fábrica de robôs fabricando robôs? Laboratório de genética avançada? De nanotecnologia? Não. É só Diniz fazendo seus óculos. Aproveite óculos com lentes digitais Freeform, mais óculos solar a partir de R$10 de R$ 79,90. Vista Tecnologia. Vista Diniz. Vista-se de Vivi Fulge. Esta marca é sinônimo de bom gosto e originalidade. Com estampas exclusivas, estilos variados para todas as mulheres, do PP ao plus size. Conheça a grife que tem sido sucesso e vestido várias celebridades da região. Venha comprar direto conosco aqui em nossa fábrica. Vivi Fulge Closet.
Estamos de volta com o programa Saúde hoje, com o tema Saúde Mental em Tempos de Pandemia. Aqui ao meu lado, a doutora Michele Maimone. Doutora, nós acabamos de falar sobre as consequências, dessa situação de isolamento que o mundo todo está vivendo. Mas e quando a gente pensa em pessoas que moram sozinhas? Nós temos inclusive idosos que moram sozinhos e que são grupo de risco e que têm que se manter dentro de casa durante todo esse tempo. Isso é ainda mais agravante. Sim. Isso é uma outra preocupação, né? São essas questões secundárias desse momento que a gente está vivendo. E que no fundo, né, Fabíola, é um momento novo para todo mundo, né? A gente não sabe exatamente como lidar com isso. Está todo mundo desenvolvendo e aprendendo o que a gente faz com essas situações, até em relação à saúde mental. Então, sobre a questão do confinamento, né, e o isolamento, o que eu penso, né? Quem está em casa, que está sozinho, não tem ninguém, está tendo que ficar confinado sozinho, o que deve fazer? Tentar manter uma rotina. Se a pessoa não está contaminada, ela só está em casa para se proteger, ela pode sair fazer uma caminhada usando máscara, né? Ela pode fazer atividades em casa, às vezes pelo YouTube, né? Assistir uma aula, tem uns exercícios em casa. Eu, nos primeiros momentos que eu já fiquei confinada, eu descobri no YouTube aqueles vídeos de atividade em casa. E eu fiz, de verdade, me diverti. Então, fazer uma atividade física, cumprir com as tarefas da casa, não ficar de pijama, porque eu falo que pijama tem um sentido de noite, de você dormir, de final de semana, às vezes no domingo, pelo menos eu fico de pijama no final de semana, e de doença. Então é importante a pessoa acordar, banhar-se, trocar-se, fazer as refeições no horário, manter uma rotina. E quem está sozinho, tentar conversar com os outros, não teclando, mas telefonar, por videoconferência, né, para não ficar tão isolado. E parar de ver notícias sobre Covid-19, pelo amor de Deus. Assista coisas boas, leves, felizes, tem tanta coisa boa acontecendo no mundo. Para de ficar assistindo desgraça, isso só nutre o mal-estar, não vai mudar em nada. Você já cumpre com o protocolo de higiene, de isolamento, faz tudo certinho, não tem mais nada a fazer. Então, desliga a televisão, ou pelo menos os canais que têm a intenção de manter as pessoas apavoradas, né? As pessoas, quanto mais apavoradas, mais fácil elas são de serem manipuladas pelo governo. Nesse caso, inclusive, a tecnologia está a nosso favor, não é? Então, ela pode estar a nosso favor. Ou a gente fica tendo o excesso de suposta informação, que eu não sei se é informação, como eu disse, às vezes a gente está muito mais numa histeria coletiva, a gente está muito mais contaminado pelo mal-estar dessa ideia, desse pânico, do que contaminado com o vírus. Mas psicologicamente as pessoas estão todas contaminadas pelo Covid, está todo mundo numa histeria coletiva, mesmo que ela nem tenha o vírus. Então tomar cuidado muito mais com essa contaminação psíquica do que até com a contaminação física. A gente toma cuidado, passa álcool gel, usa máscara, se isola, não chega perto das pessoas, mas a gente está se contaminando psicologicamente por essa loucura que a gente está vivendo, dessa histeria coletiva. E o que é uma histeria? Histeria é essa exacerbação, é esse comportamento exagerado, esse chilique, esse descontrole, esse pânico. Às vezes não está acontecendo nada na sua vida, nem com ninguém que você conhece, e você está sofrendo com aquilo. Então, aquele mal-estar, ansiedade, angústia. Então, quem está sozinho em casa, se proteja também das informações exageradas, supostas informações, né? Ouça a música que você gosta, faça atividade física, cozinhe, se arrume, mantenha a vida. Você está vivo, não morra antes da hora. Não tem tempo melhor para aproveitar o nosso tempo livre, né? É uma coisa que o ser humano sempre critica e sempre reclama. Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Agora sobra tempo. Inclusive existem canais de comunicação que estão liberando filmes gratuitos, livros gratuitos online. Então, por isso que eu digo, a tecnologia realmente está ao nosso favor. E por que não usar esse tempo livre para melhorar, para estudar, descobrir uma nova profissão? Por que não? Exatamente, cursos, EAD, né? Tem alguns que estão disponíveis, museus que você pode visitar. E se você não tivesse acesso à internet dessa forma, você pode fazer um artesanato.
Eu passei, comprei umas caixinhas, tô pintando MDF, voltei a fazer minha cerâmica, adoro artesanato, né? Entra também no YouTube, vê uma receita diferente. Vida. Procure coisas que sejam vida. E descobrir um novo talento. Um novo excelente. Agora, um outro viés é em relação às pessoas que já foram contaminadas. Existe sim um certo preconceito em relação a isso. E eu tô vendo isso como algo assustador. Tô ficando horrorizada. Eu tô muito triste de ver a capacidade da maldade das pessoas, né? A gente tem falado muito que em tempos de pandemia a gente está vendo a solidariedade. Bem, quem já é bom e generoso está sendo solidário. Quem é egoísta e cruel está pior. Eu me lembro nos primeiros dias que eu tive que ir ao mercado, né, os dias que Maringá começou a fechar, as pessoas estavam em clima de guerra. Todo mundo arrancando as coisas da prateleira, um empurrando o outro. O que é isso? Então, nessas horas, a gente vê o melhor das pessoas e a gente vê o pior das pessoas também. As pessoas que já são egoístas estão piores. E as pessoas que são cruéis estão piores ainda. Então, ao descobrir que às vezes uma pessoa tem o Covid, ela ainda é culpabilizada, ela é segregada, ela é tratada como culpada por ter a patologia. Né? Isso parece a caça às bruxas da Idade Média. É uma coisa horrorosa. Esses dias eu recebi de uma pessoa o mapa do Covid. Veja onde tem uma pessoa com Covid perto de você. Como se fosse aqueles mapas dos sex offenders, dos pedófilos nos Estados Unidos. Descubra onde tem alguém com Covid perto de você. Então, eu acho que isso aí está trazendo à tona esse momento histórico, o melhor e o pior da gente também. Agora, interrupção da rotina é algo que também tem acontecido e agora a gente fala da relação pais e filhos. Os pais tendo que lidar com os filhos em tempo integral dentro de casa e tendo que desenvolver a habilidade de ensinar, coisas que eles viram muito tempo atrás e são matérias que eles têm que rever agora e têm que ter, sim, a habilidade de ensinar os filhos. Como lidar com isso, Michele? Então, eu tenho uma opinião meio controversa. Eu acho que os pais não têm obrigação nenhuma, coitados. Coitado dessas mães que já estão em casa, né? Às vezes estão sem trabalhar, às vezes tinha 1, 2, 3 filhos que estavam na creche, na escola, e agora com criança dentro de casa, marido, sem trabalhar, com criança sem ir para aula e ainda ter que ser professor. Eu acho mais uma cobrança em cima das mães. Eu acho isso cruel. Né? A gente está vivendo um momento que eu também não sei como que a gente faz. É muito complicado. Nem os educadores sabem. Por quê? Quem está em colégio público está passando uma situação muito diferente do que quem está em colégio particular. Né? Os alunos da escola privada, eles ainda têm a disponibilização de vídeos, de aulas, tem uns que estão tendo aula em tempo real, é uma realidade. Quem está em colégio público já vive uma outra realidade. Uma coisa é você pegar uma criança de 8 anos, né, que está no ensino fundamental. Outra coisa é um adolescente de 14 que está no ensino médio. O adolescente consegue ser um pouco mais autodidata. Uma criança pequena não, ela não tem essa capacidade de estudar sozinha. Então a gente está vivendo um momento difícil, porque os pais não têm obrigação de serem professores. Eu acho que eles podem tentar ajudar, facilitar, mas que eles não se sintam, vocês que são mães que estão em casa, não se sintam culpadas por não serem professores, pedagogas, psicólogos, porque não tem formação para isso. O que eu acho que os pais podem fazer é manutenção da rotina. Volto eu na história da rotina da disciplina, porque eu acho que isso é um organizador mental. Né? As crianças têm que ter o mesmo horário para acordar que elas acordavam antes quando elas iam à aula. Se arrumarem, sentarem num local para estudar que não seja dentro do quarto ou deitado na cama. Manter aquela rotina de estudo. Horário de estudo é horário de estudo. Faz de conta que você está indo para a aula. Então, essa manutenção da rotina eu acho importante. Ter horário das refeições, não deixar a criança ou adolescente trocar a noite pelo dia. Então, isso os pais podem fazer. Agora, virarem professores, eu acho muito complicado. E o adolescente, né, e a criança também tá tendo muita dificuldade, porque a gente não foi treinado para ser autodidata, para estudar sozinho. Né? Eles também estão sofrendo com o distanciamento do grupo, porque haviam aprendizado em grupo, agora estão ali sozinhos. Né? Não tem o contato com os colegas, as brincadeiras, o intervalo, essa socialização. E estão tendo que estudar de uma maneira assim, sem ter para quem tirar dúvida às vezes.
Então é um momento difícil para todo mundo. Acho que a gente tem que tentar dentro do que é possível, sem grandes cobranças, né? Os alunos entendendo também que não vão aprender tanto quanto aprenderiam na escola e os pais não se sentindo culpados, porque mais uma culpa para as mães, pelo amor de Deus, não dá. Isso que você falou é realmente muito importante, que inclusive faz parte da próxima questão. Quando a gente fala dos filhos, eles têm maturidade para lidar com essa responsabilidade de um estudo EAD? Porque, de fato, está sendo uma educação à distância, né? Os alunos, eles têm essa responsabilidade de fazer a tarefa. Uma das queixas que a gente tem ouvido muito na internet é que vem uma sobrecarga de atividades para esses alunos fazer. E aí, como que fica a mente dessa criança? Então, fica confusa, saturada, também não sabe o que fazer. Tem escolas que não estão dando atividades nenhumas, então tem algumas que estão mandando excesso de exercícios. Então, as crianças e adolescentes não têm nem treinamento para isso, nem maturidade. E mesmo que sejam crianças e adolescentes responsáveis, às vezes não sabem realmente como lidar com essa situação. Agora, uma última questão para a gente encerrar. Eu queria que você falasse para nós qual é o momento de procurar ajuda profissional. Quando o medo virar pânico, quando o medo virar histeria. Uma coisa é a gente se cuidar, como eu falei. Usa máscara, álcool gel, tem um certo distanciamento. E ter higiene, que a gente sempre deveria ter tido, né? Mas agora as pessoas descobriram que é higiene, eu acho ótimo. Eu tô vendo o pessoal limpando o carrinho do mercado, que eu nunca vi na minha vida, que bom. Então, a gente tem uma prudência, um cuidado, é salutar. Quando eu começo a só pensar nisso, isso vira o tema da minha vida, eu tô ansiosa, começo a ter alterações fisiológicas, né, psicológicas, entro em pânico, em fobia, é a hora de procurar um profissional da saúde mental e tratar-se. Vale lembrar então que nós não estamos aqui minimizando a doença, a gente sabe sim da gravidade e da responsabilidade de cada um, mas nós estamos dizendo que não é para entrar em pânico, não precisa disso. Michele, muito obrigada pela sua participação aqui, muito obrigada pela honra de estar aqui nessa cadeira e poder fazer parte desse programa mais uma vez. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de ser entrevistada por você. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Seja bem-vindo à Clínica Percorrere, um novo conceito interdisciplinar em psicologia e psiquiatria. Psicóloga clínica há mais de 20 anos, Michele Maimone é graduada pela UEM com diversos cursos no Brasil e nos Estados Unidos. Especializada em saúde mental e intervenção psicológica, terapia infantil e do adolescente e especialista em terapia de casal e família pela FTSA e Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Doutora Michele Maimone, um nome de tradição e competência na área da saúde mental em Maringá e região. Agora em novo endereço, Rua Princesa Isabel, número 138, no Centro Empresarial José Barão, em Maringá. Se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara o seu visual. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, é legal. Ótica comercial, se liga aí, tá na cara seu estilo, tá na cara que é legal. Óculos de estudo, usar óculos é legal. Ótica comercial, vou lá, hein. Ótica comercial, ótica comercial, se liga aí, ótica comercial. Há 38 anos, o escritório de contabilidade Escoplan assessora seus clientes de maneira íntegra e eficaz. A Escoplan é uma empresa de sucesso e responsabilidade social que apoia há 6 anos o programa Saúde Hoje. Venha para o mundo online. Conheça os cursos de educação à distância da UDC. Graduação, pós-graduação e extensão. Você estuda onde e quando quiser. Ou seja, ao invés de você ter que se encaixar no ritmo da universidade, a graduação é que se encaixa você, no seu tempo e do seu jeito, inclusive nos valores. Qualidade reconhecida pelo MEC. Material didático totalmente eletrônico. UDC Online, na Faculdade Maringá. Atenção!
Você que precisa fazer seus óculos, a oportunidade chegou. Ótica São Bento. Aqui sua armação sai de graça. Isso mesmo, sua armação sai de graça. Nas Óticas São Bento, você compra suas lentes de grau e a armação sai de graça. Comprou, ganhou. Óticas São Bento, em 2 endereços em Maringá. Avenida Brasil 4216, Rua Joaquim Nabuco 205 e em Mandaguaçu, Avenida Munhoz da Rocha 827. Uma quarentena inteira e você aí, precisando trocar de óculos. O que foi isso? Ai, enrolei pra ir. Aí pronto. Quarentena. Pra te ver de volta, Óticas Diniz. Óculos completos a partir de 10 de R$19,90. Os óculos e os equipamentos sempre higienizados. Atendimento seguro. Seguimos todos os protocolos. Gostei de ver. Todo cuidado pra te ver de volta. Óticas Diniz. Musculação, ginástica, natação, hidroginástica, artes marciais, pilates. Quem passa por aqui vive melhor. Academia Físico e Forma, Rua Arthur Thomas, número 1010, telefone 3222-7836.